O Departamento de Jornalismo do Jornal Integração recebeu nesta sexta-feira a doutora Tatiana Barros, que é especialista no direito da família. E a temática é o assunto polêmico que vem engajando a população de Sinop há semanas: a obrigatoriedade da vacinação em crianças. Você pode acompanhar agora essa entrevista no Jornal Integração. Eu quero primeiro mandar um grande abraço para a doutora Xênia. Doutora Xênia, primeiro, obrigado pelo carinho, por essa amizade com a nossa equipe, a toda a família da OAB. A doutora Xênia, que vem agora sucedendo o nosso querido Dudu, doutor Eduardo Chagas, que passou o bastão para a doutora Xênia. Aproveitar e mandar um abraço para meu querido amigo doutor Felipe Guerra. Doutor Felipe, um abraço. Você que está ouvindo, está dormindo, mas tá bom. E a doutora Xênia falou que esse assunto que vocês querem falar, que é um assunto que está tomando conta da mídia nacional de modo geral, tem que ser com a doutora Tatiana, que é hoje a pessoa mais indicada a nível da OAB para falar sobre esse assunto pelo know-how que a doutora tem. E muito gentilmente a doutora Xênia fez o primeiro contato com a doutora Tatiana da cidade de Sorriso, e a doutora Tatiana veio, meus amigos, da cidade de Sorriso, especialmente para a gente poder conversar, bater um papo aqui a respeito dessa situação que vem tirando o sono de muita gente enfim, e vai tirar por algum tempo ainda. Mas deixa eu pegar primeiro o bom dia da doutora Tatiana para a gente falar a respeito de tudo que aconteceu ontem, para a gente chegar no nosso finalmente. Doutora Tatiana, primeiro, obrigado pela presença aqui mesmo, de coração, em nome de toda a equipe da HITS, tá bom? Bom dia, Kiko e todos os ouvintes, né? Agradeço o carinho aí da Xênia, né? Uma grande amiga, não podia jamais, né, recusar um convite da Xênia, do Felipe Guerra, o Dudu, são amigos aí, companheiros, né, que a gente traz no coração aí da OAB Mato Grosso, né? Eu falo que são presentes que a gente traz aí para nossa vida. Então eu que agradeço e estou aqui para conversar um pouco, bater um papo aí com vocês sobre essa questão polêmica demais, né, sensível aí para a sociedade, que é sobre essa vacinação das crianças, né? O currículo da doutora Tatiana a gente passou ontem aqui 2 vezes e explanamos, mas eu vou pegar só. A doutora é presidente da Comissão da Infância e da Juventude da Associação Brasileira dos Advogados, a ABA, membro da Comissão da Família, quer dizer, tem uma vasta experiência nesse assunto. Mas, pois bem, doutora, eu gostaria da gente poder acompanhar algumas coisas. Ontem teve um encontro às 13 horas, gente. 13 horas, né? Às 13 horas aqui na cidade de Sinop, onde foi feito o lançamento da campanha. Nós fizemos, a nossa equipe separou, bem separadinho, algumas situações para que a gente possa explanar com a doutora Tatiana. Primeiro, foi a doutora Luciana. É isso, Rafaela, que fala sobre... Ela faz essa conscientização. Isso, exatamente. A doutora Luciana, que é defensora pública, ela fala sobre essa conscientização que vai ser realizada dessa campanha a partir daí pela promotoria. Vamos ouvir, então, primeiro a doutora Luciana fazendo a conscientização da campanha. Nós dividimos bem certinho para você poder acompanhar. Então, gente, acompanhe e depois compartilhe com os amigos aquilo que a gente vai discutir aqui agora. Vamos ouvir. Estamos juntos numa rede de proteção na campanha pró-vacina, em especial agora com as crianças de 5 a 11 anos, e fazemos isso embasados em todo um estudo que tem sido feito com a sociedade médica, científica. Então estamos falando com base nesses entendimentos e estudos que são feitos. A importância da vacinação, ela já foi testada, a eficácia foi comprovada, e estamos nessa ideia promovendo a campanha da vacinação nesse sentido, sem dúvidas de prejuízo às nossas crianças. Sim, que há bastante dúvida quanto aos pais e a todos com relação à estrutura da vacina, a eficácia dessa vacina. E a Anvisa já autorizou o uso da vacina, e ela faz isso de uma forma séria, com estudos, com testes. E a partir do momento que ela autoriza o uso dessa vacina, todo esse procedimento de testagem já foi comprovado. Então não há por que ter medo. Na sequência, quem falou foi o doutor Milton Padovan, e
a doutora Luciana falou sobre a conscientização. E o Dr. Newton Padovan vai falar sobre a obrigatoriedade em termos assim da lei e apontar alguns artigos para que todo mundo saiba bem do que está se tratando essa obrigatoriedade da vacinação. Vamos acompanhar. É importante, antes de qualquer coisa, esclarecer que o Brasil ele é um Estado democrático, sim, mas é um Estado democrático de direito. O que isso significa? As pessoas podem fazer o que quiser, desde que a lei não preveja em sentido contrário. Por exemplo, as pessoas no Brasil não podem matar, porque a lei não permite que as pessoas matem, exceto, lógico, legítima defesa, alguns casos assemelhados. Na questão da vacinação é a mesma coisa. As leis brasileiras, em especial 2 leis, o Estatuto da Criança e do Adolescente e uma lei geral editada especialmente para a questão da pandemia, elas prevêem expressamente que a vacinação é obrigatória. Portanto, as crianças de 5 a 11 anos estão obrigadas a serem vacinadas. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar essas leis, ele já deu uma decisão recente, inclusive, dizendo sobre essa obrigatoriedade. Então, no Brasil, a vacinação infantil é sim obrigatória. 7h14. Então, vocês viram a sequência que nós estamos colocando para você poder entender. A doutora Luciana fez a conscientização, o doutor Milton Padovan, que é o promotor da Vara da Infância, falou da obrigatoriedade, e agora nós temos o juiz, o doutor Jacob Sauer, falando sobre as penalizações. As consequências. As consequências de caso o pai não vacine os seus filhos. Perfeito. Esse é um questionamento que muitas pessoas têm feito, então é importante pontuar algumas questões. Primeiro, nenhuma criança, em hipótese alguma, deixará de frequentar a escola, de ter acesso à educação por não haver se vacinado. Então, isso não existe. A criança tem direito à educação, acesso à escola, e não é a ausência de uma vacina que irá impedir o exercício desse direito. Com relação aos pais, mães e responsáveis que estão obrigados a providenciar a vacina de crianças de 5 a 11 anos, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente é que prevê as consequências. Essas consequências são basicamente infração administrativa e a possibilidade de aplicação de algumas medidas em relação a esses responsáveis que não providenciaram a vacina. Mas, mais uma vez, no intuito de esclarecer algumas fake news que estão surgindo por aí. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum responsável perderá a guarda do seu filho ou terá suspenso ou destituído o exercício do seu poder familiar isoladamente por ausência de vacina. Nós não temos notícia de nenhuma ocorrência nesse sentido no Brasil inteiro, e não é agora que isso vai acontecer. Então isso é mais uma fake news que tem sido propagada por aí. Existem algumas sanções, essas sanções não envolverão a perda da guarda dos filhos. O que se espera com essa campanha que a Rede de Proteção à Infância e Juventude de Sinop está engajada, num primeiro momento, a conscientização dos responsáveis pela necessidade da vacina. A ciência já recomendou, são vários organismos, mas o essencial é que a Anvisa, que é a autoridade sanitária maior do Brasil, recomendou essa vacina. Então nós esperamos que os pais se conscientizem no sentido de que deixar a criança exposta ao vírus é muito pior do que a vacina. Então isso cientificamente já está um consenso nesse sentido. Então, é nesse sentido que a rede trabalhará nesse sentido. Nós não estamos cogitando nesse momento nem mesmo das infrações, das consequências mais leves em torno de infrações administrativas. Nós estamos nesse momento engajados com a conscientização da sociedade para que providencie a vacinação das crianças e deixemos esse público fora do alcance do vírus da Covid-19. Então, portanto, a fala do juiz, o doutor Jacob Sauer, a gente fez uma separação para que você possa entender, primeiro, a questão da campanha que foi lançada, depois a questão da lei e a questão das consequências. E nós estamos recebendo aqui a doutora Tatiana, como eu já falei, para a gente falar sobre isso. Primeiro, doutor, eu vou perguntar essa questão de obrigatoriedade que está na lei, que se fala, como que a senhora encara essa situação, de que maneira que a senhora vê essa situação? Vamos lá. Escutei aí, né, atentamente o Ministério Público, Defensoria, o juiz, né, e o que a gente tá trazendo aí, Kiko, para a sociedade é a questão realmente do que prevê o Estatuto, mas não só do que prevê o Estatuto da Criança, né? Mas também
o que os juristas estão falando em relação a esse tema? Juristas do Brasil inteiro. O que estão falando em relação a esse tema? O artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto do ECA, é realmente muito claro e diz que se as agências, né, as agências sanitárias, as autoridades sanitárias recomendarem o uso da vacina, ela é obrigatória. Então vamos lá. Partindo desse princípio, o que os juristas entendem? Por quê, Kiko? Antes eu até queria falar isso, né? Quando você fala de criança e adolescente, tudo que trata de criança e adolescente é polêmico, é complicado de você lidar, né? E a Comissão de Infância da OAB vem tratando esses temas aí, já tem 4, 5 gestões tratando esses temas de criança e adolescente, que é polêmico realmente, mas esse da vacinação é extremamente sensível para a sociedade, né? Então, colocando isso, temos que entender que tem 2 correntes aí no Brasil que muito importante em relação a esse tema. Primeiro, as que entendem exatamente igual o Ministério Público disse, né, o juiz, que a partir do momento que a Anvisa, né, ela recomenda a vacina, ela se torna obrigatória porque foi recomendada. Esse é um entendimento. Porém, temos outros entendimentos, né, de juízes que entendem que para ser obrigatória essa vacina, ela tem que estar incluída no plano, né, no PNI. No PNI, que é o Plano Nacional de Imunizações. Né? Automaticamente ela tem que estar incluída no calendário nacional de vacinação. A vacina da Covid não está incluída nesse rol de vacinas que são obrigatórias para as crianças, certo? Então, nesse entendimento, ela não se torna obrigatória. Caberá aos pais decidir se vai vacinar ou não as crianças. Nós estamos vivendo também, doutora, e a advocacia trata muito desse caso, inclusive até os meus amigos advogados fez uma consulta boa. Nós estamos vivendo a coisa chamada excepcionalidade. E existe uma coisa chamada excepcionalidade que talvez não está sendo levado em consideração em pegar o artigo do ECA ao pé da letra. Nós não estamos vivendo um momento onde, porque se você for pegar esse artigo do ECA, foi de 2016. O ECA tem 32 anos. Há 32 anos atrás, em 2016, nós não tínhamos pandemia. Ou seja, nós estamos vivendo uma excepcionalidade agora. Aonde, inclusive, doutora, os próprios cientistas do mundo ainda não é uma unanimidade a questão da vacina da Covid, né? Que são as pessoas indicadas a dizer isso. Né? E aí agora, não está havendo talvez uma entrada ou uma forçada de barra por parte do judiciário nessa situação, de talvez falar, não, vamos esperar para ver o que vai acontecer? Não está havendo uma entrada num campo meio complicado, um campo minado? Kiko, eu penso o seguinte, esse tema é um tema, como eu já disse, muito sensível, né? E eu acho que o direito, ele não é uma ciência, direito não é uma ciência exata. Cada caso é um caso, Kiko. Tá? Então, cada caso tem que ser analisado de forma precisa, de forma única pelo judiciário. Bem quando começou essa questão da vacina, né, dessa polêmica da vacinação das crianças, eu fui procurada ali por algumas emissoras de TV, né, por algumas rádios, e lá atrás a gente deu uma entrevista onde eu coloco exatamente essa questão da obrigatoriedade e falo também, Kiko, da questão da sensibilidade, né? Da sensibilidade, porque lá atrás a jornalista me perguntou, mas doutora Tatiane, estão falando que vai perder a guarda dos filhos, né? E aí eu falei, gente, realmente é uma questão muito grave, até porque no nosso estatuto prevê penalidades muito mais brandas para quem comete infrações muito mais graves em relação a criança e adolescente. Tá? E nós temos que trazer aqui a questão de
A gente lidar o quê lá na OAB? São muitos casos de crianças de abusos. E aí chega para a OAB, porque às vezes o Conselho Tutelar não tomou alguma providência que era para tomar, a sociedade vê, e eu acho muito legal ver a OAB como uma parceira da sociedade, né? E traz aí as situações para a OAB. Então tem vários, Kikos. O Estatuto da Criança prevê várias penalidades que vão desde advertência, de multa. A perda da guarda é o último evento danoso aí, vamos dizer assim. Porque é muito grave você tirar a guarda de um pai, de uma mãe. Essa guarda, para ser tirada, tem que realmente constar que esse pai, essa mãe vem abusando, vem maltratando, vem desrespeitando aí os direitos da criança, né, ou do adolescente ali, do filho, né? Então a gente trouxe essa questão lá atrás, né, falando que o judiciário, né, ali tem que ter um olhar diferenciado para essa situação, né, da vacina. Agora a perda da guarda eu acho realmente que extrapola, né, o que é muito grave, né? Repito, tem multa, tem advertência, enfim. Mas são questões que cada caso é um caso. Eu já vou passar para a Rafaela, mas antes que eu perca o time, Rafaela, só um segundinho, porque esse aqui eu tava vendo ontem. O ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é muito bonito, ele é muito. Na verdade, ele é recomendado, viu, Kiko? A nível mundial. A nível mundial. Ele é muito bonito. Mas você sabe qual que é o problema? Você sabe qual que é o grande problema? A doutora me corrija, puxa minha orelha se eu falar alguma besteira aqui. O ECA está sendo cobrado dos pais ao rigor do que está escrito. E não é cobrado dos governos. Cadê? Com certeza. Vamos lá. Com certeza. Promotoria, vamos lá. Doutor, o senhor é nossa amiga, a gente gosta muito do senhor. Cadê o centro de socioeducativo para Sinop, que os menores estão cometendo infração, fazendo assassinato, estupro e barbaridades aqui? Cadê? Nós não temos. Por que não é cobrado ao pé da letra da prefeitura, do governo do estado e do governo federal? Cadê as outras coisas que o ECA diz que tem que ter para os nossos jovens que não tem nas cidades? Por que tem que ser cobrado dos pais ao rigor do ECA e do Estado não é cobrado? Os prefeitos, os governadores, o presidente não é penalizado no rigor do ECA, como estão tentando penalizar os pais de família agora. Falei uma besteira, doutora? Não, na verdade, Kiko, o senhor falou realmente o que precisa, né? O que a sociedade precisa conscientizar, e o governo. As políticas públicas, tá, tem que ser implantadas em relação ao socioeducativo, em relação à criança e adolescente. Porque o estatuto, ele é recomendado a nível mundial. Ele é maravilhoso. Agora, ele tem que ser realmente colocado em prática. A prioridade absoluta das crianças que consta no estatuto, que é o quê, Kiko? Direito à saúde, direito à educação, direito a lazer, direito à cultura. Isso tem que ser realmente efetivado como prioridade. E isso cabe políticas públicas realmente. Pois é, e aí, nesse momento, o estatuto está sendo cobrado no rigor, no artigo, né, que está sendo colocado, só que automaticamente a efetividade do estatuto, que é maravilhoso, está sendo usado contra o próprio estatuto. Que ele só pega 3 parágrafos que tem que ser cumprido e as outras coisas do estatuto não é cumprida. A gente vem falando isso há tempos aqui. O estatuto é estritamente maravilhoso. Quem lê o estatuto, quem conhece o estatuto... Eu li o estatuto porque eu queria ser conselheiro tutelar. Então eu ia fazer o concurso para conselheiro tutelar. Então eu li muito estatuto. Aí depois eu acabei desistindo da ideia, que tinha que ter votação, como eu nunca quis entrar em votação, desisti da ideia de participar, né? Mas eu li muito o estatuto. O estatuto é maravilhoso, estritamente maravilhoso. Só que as políticas públicas não cumprem o estatuto, né? E nesse momento o estatuto está sendo cobrado ao rigor da lei em um artigo, e nos outros artigos ele simplesmente não é cobrado. As coisas acontecem e a gente vem relatando. Rafael. E é isso que eu quero perguntar até para a doutora. Faltou uma certa comunicação mais diferenciada a partir da promotoria, porque agora a gente está seguindo ao rigor o Estatuto da Criança e do Adolescente. E ali é bem claro que existem várias penalidades. Existem as multas, as advertências, que inclusive foi uma coisa que foi falada na sonora do Dr. Juiz Jacob Sauer, que vai ter essa questão de multa, vai ter essa questão de advertência, então significa que vai mexer no bolso do povo. Então a comunicação, ela poderia ter sido diferente, e como que os pais devem estar se sentindo aí, porque querendo ou não tá tirando um direito. Eu sei que o Estado, ele dá o dever da educação, da saúde, da cultura, do esporte, que é uma coisa que está até na Constituição, que é um dever de todos, mas não é o Estado literalmente
realmente que está ali próximo a esse filho. Não fere um pouco o direito dos pais mesmo de ter a responsabilidade sobre os seus filhos? Rafaela, vamos lá. Eu penso o seguinte, a questão da liberdade, né, da crença em relação à vacina, o próprio STF já veio e fez uma decisão, né, que crianças que têm comorbidades devem ser vacinadas, né? Ou seja, crianças que têm algum problema de saúde têm que ser vacinadas. A liberdade não está acima do direito à saúde. Então, a liberdade, essa crença desse pai não está acima do direito à saúde. Isso ok. Agora, vamos lá. Em relação a essa questão de vacina da Covid, Rafaela, eu vejo que tem muito sensacionalismo realmente ali, sabe, Kiko? Às vezes até informações inverídicas que acabam trazendo um desserviço aí para a sociedade, né? Aqui eu não tô falando de que eu sou a favor nem contra a vacinação de crianças, sou totalmente a favor da vacina, tá? Totalmente a favor, já tomei 2 doses e pretendo tomar a 3ª, sou a favor. Mas eu acho que tem casos específicos e a gente precisa entender isso. Então, por exemplo, crianças que realmente têm comorbidade, elas devem vacinar, porque realmente elas estão correndo um risco, tá? E aí, de serem internadas e virem a óbito, né? Então, essas crianças, elas têm que ser vacinadas. E aí, nesse gancho, já me perguntaram também, mas doutora, se não for e morrer, será responsabilizado o pai? Sim, o Ministério Público é o fiscal da lei. O Ministério Público está para fiscalizar, inclusive, as questões das crianças, dos vulneráveis. E aí sim, o Ministério Público pode sim ingressar com uma ação, né? Porque essa criança não foi vacinada. Então, isso pode acontecer, Kiko? Pode acontecer. Repito, bom senso, gente. Eu acho que nós precisamos ter bom senso em relação a essa questão da vacina de crianças. Tem que ter um bom senso. Conversando com amigos, e eu quero compartilhar com vocês o que a doutora falou, até na conversa que a gente teve com a doutora, ninguém aqui é contra a vacina, eu vou deixar bem claro isso. Eu me vacinei, a Rafaela se vacinou, inclusive chorou, tem vídeos dela na internet chorando com a vacina, a doutora se vacinou. Lá em casa, a minha família toda se vacinou. O que nós estamos falando é uma coisa diferente de se você é a favor ou contra a vacina. Isso é outra situação. Isso. É obrigatoriedade e rigor da lei. Isso é uma outra situação. Porque quando a gente parte do pressuposto de intransigência e de determinação, a gente corre o risco de cair o que está acontecendo lá na Ucrânia. Porque a partir do momento, e existe uma coisa que é muito importante, até o judiciário sabe disso, que é sagrado, chama-se família. E quando você começa a mexer, por isso que talvez a advocacia, uma das varas mais complicadas não é nem a vara da criminalidade, é a vara da família. Com certeza. Né? Quem vive o judiciário sabe que a mais delicada. A mais delicada, a mais complicada de se viver é a vara da família. Mais do que a criminal, porque a criminal tem lá, cometeu o crime, aquela coisa pro julgamento. A vara da família não envolve uma série de situações. E quando o judiciário entra na vara da família, a coisa tem que ser levada de uma outra maneira, não é bem no rigor da lei. É uma coisa mais complicada. E quando se toca na família, pai e mãe vira leão e vira leoa. É o que eu falei, né, Kiko? Quando você fala de criança e de adolescente, tudo se torna frágil, se torna delicado, é complicado. E eu levantei alguns dados, faço questão de compartilhar com vocês. Para algumas pessoas, às vezes, não falar, tá levando a coisa para outro lado. Ninguém, vou deixar bem claro, é contra a vacina. Nós somos contra a obrigatoriedade. Mas alguns dados precisam ser levantados, como disse a doutora. Tem muita desinformação vindo, principalmente pelo WhatsApp. E isso é uma coisa que a gente vem falando há tempos. É mais difícil desmentir uma fake news, que sabe-se lá quem foi que escreveu isso, do que a gente falar a verdade e as pessoas entenderem o que é verdade. E olha que a gente consegue desmentir várias aqui, mesmo assim o pessoal ainda acredita. Gente, vamos lá. Primeiro passo, você tomar vacina não vai evitar que você pegue a Covid. Você vai tomar vacina, a primeira, segunda, terceira dose, e você vai continuar pegando a Covid, só que você não vai ter o agravamento, pelo menos é isso que a vacina diz. A primeira vacina que foi lançada, ela foi lançada com 50% de eficácia.
Aí depois aumentou-se para a segunda dose e foi para 70% de eficácia. E agora com a terceira dose chega a tantos por cento de eficácia. Mesmo com todas essas doses, você não chegou a 100% de eficácia. Isso. Não conseguiu chegar a 100% de eficácia. Ok? Primeiro passo. Então, você tomar vacina não vai evitar que você pegue a Covid. Você vai continuar pegando a Covid, vai evitar que você pegue o estado mais avançado da Covid. E que seja internado, venha enfim. Ponto. Venha Ok? E se você pegar a Covid, você ainda continua sendo um agente transmissor da Covid. Então, por isso a continuidade dos protocolos de biossegurança, utilização de máscara, Exato. álcool em gel e tudo Porque mais. você continua sendo um transmissor da Covid. A máscara não foi feita para evitar que você pegue a Covid. A máscara foi feita para evitar que você passe a Covid para alguém. Transmita. Né? Por isso que se fala, seja bom com sua família, use a máscara para evitar que você passe para alguém, ok? Vamos lá então, agora nós vamos partir para as crianças, ok? No Mato Grosso, a mortalidade infantil nessa faixa etária de 5 ou de 0 a 11 anos, vamos colocar assim, o último boletim que a gente pegou, se tiver errado depois pode fazer a correção, nós temos em torno de 39 a 42 crianças que vieram a óbito de Covid-19. Em Sinop essa informação é oficial. Uma criança, desde quando começou a Covid-19 lá em 2020, né? 2019 para 2020, foi isso, né? Uma criança veio a óbito. E o outro detalhe muito importante, se você vacinar a criança com a primeira dose, não vai evitar que ela pegue a Covid, não vai evitar que ela transmita a Covid. Ela vai continuar pegando a Covid e vai continuar transmitindo a Covid. Ou seja, ela continua sendo um agente transmissor de Covid. Se nós temos uma mortalidade tão baixa como a gente está vendo, infantil, no estado do Mato Grosso, e até mesmo se a gente for colocar a nível de Brasil, pelo tanto de habitantes que nós temos, né? Por que essa sangria desatada, esse desespero todo, essa coisa toda, como se fosse salvar o planeta a vacinação das crianças, essa coisa toda? Por que não levar no bom senso? Como disse a doutora, tem comorbidades? Seu filho tem problema? Então nós vamos vaciná-lo. Por quê? Porque ele tem problema, vai ser para a saúde dele. Seu filho não tem problema? Eu vou dizer mais, gente. Eu vou dizer mais para vocês. Essa situação, ela está chegando a um ponto que está assustando. E o medo que a gente tem, na realidade, é que isso descambe para um outro lado, muito complicado, que aí depois vai ser difícil a gente voltar atrás, sabe? Porque quando a gente pega algumas coisas que a gente está vendo acontecer nesse país, a gente fica com o pé atrás. Quando a gente começa a querer socar a goela abaixo algumas coisas aí. É bem complicado. Pelo menos esse é o entendimento que nós temos aqui. Não sei se é o entendimento que a doutora tem também, mas esse levantamento a gente fez. A mortalidade infantil no estado do Mato Grosso, ela é muito baixa desde quando começou a Covid-19. Tem morte? Teve mortes. Teve. A vacina ajudou? Nossa, muito. A vacina está a olhos vistos o que a vacina fez no mundo. Não é no Brasil, não, no mundo. Se a gente já está se você pegar o boletim da epidemiológica, já estamos na descida de novo. E até das síndromes gripais. Até das síndromes gripais. Então, graças a Deus. Essa sangria desatada, eu não estou entendendo essa sangria desatada, eu estou sendo sincero que eu não estou entendendo esse desespero todo, essa coisa toda. Não é melhor a gente levar no meio termo, fazer as campanhas, conscientizar, sabe? Porque quando você mexe na família é muito complicado. E aí, que quando você fala isso, eu acho importante trazer também, né, para a sociedade e para o governo, que isso cabe ao governo, né? Cabe ao governo, que ao estado, ao município, a União, fazer essas campanhas, conscientizar realmente da importância da vacina. Porque aí já não vamos falar nem da vacina das crianças, Kiko. Tem adultos que não querem se vacinar, né? Que não querem se vacinar. Então, ou seja, trazer essa conscientização que a vacina salva realmente. Por quê? Porque essa desinformação, nós estamos vivendo, infelizmente, como você disse, um período de fake news, onde eles se propagam de uma forma que ninguém sabe de onde que está saindo aquela matéria, mas a pessoa compartilha e você compartilha e aquilo ali se torna como verdadeiro fosse. Pois é difícil, né? Gente, vamos ser sinceros, a gente espera, sinceramente, ou igual eu falei ontem, que os homens se entendam. A gente espera que nesse caso também os homens se entendam. Agora seria muito bacana se as nossas autoridades se pronunciassem também. Com certeza. Né? Eu estou falando de quem? Eu estou falando do ministro Queiroga.
do ministro da Saúde, eu estou falando do nosso secretário de Estado, Gilberto Figueiredo, eu estou falando da nossa secretária de Saúde aqui de Sinop e dos demais municípios, como nós temos um contato extraordinário com o prefeito Ari Lafim, ali da cidade de Sorriso também, que deve estar vivendo a mesma situação por lá também. Com certeza. Né? O Kiko, só para reforçar, você está falando dessa questão de se pronunciar, até é bacana a gente chamar as autoridades para isso, porque foi falado na Câmara de Vereadores, aqui no nosso caso de Sinop, que o prefeito Roberto Dorner, a secretária de Saúde Daniela Galhardo e a secretária de Educação Sandra Donato são contrários à obrigatoriedade. Só que foi citado por vereadores, foi citado por terceiros. Não que eu não estou descredibilizando a palavra deles, mas não deles. É a pessoa que está falando. Nós vamos deixar o convite aqui para... Pode vir tudo uma vez só, não tem problema não. Vamos chegar todo mundo aqui. Chega o prefeito, chega a secretária, chega todo mundo. Porque a gente precisa discutir. Nós estamos vivendo num momento tão complicado, politicamente dizendo, no nosso país, que está parecendo uma final de campeonato entre Palmeiras e Corinthians sem policiamento. Você sabe o que vai acontecer. E sem alambrado. Sem policiamento, sem alambrado. Aí você coloca, e misturado os jogadores, a torcida. Imagine o que vai acontecer. O momento que nós estamos vivendo. Então, a gente tem que tomar... Nós estamos entre uma tênue linha que nós estamos vivendo, até a título, doutor, eu não sei se essa pandemia trouxe muito isso, das pessoas estarem no seu limite, sabe assim, da paciência e da tolerância. Tem, não é? Que algumas coisas que às vezes de imposição nos assusta, porque pode tomar uma outra proporção, e é isso que a gente não quer, muito pelo contrário. Para a gente fechar esse papo com a doutora, esse negócio de que criança não vai estudar porque não vacinou, e isso também não existe, né, doutora? Que tem um monte de pai preocupado, mas se não vacinar meu filho não vai estudar. E vou tirar da escola porque vai ser obrigatório, enfim. Então, e tem até pais pensando em tirar filhos da escola, que aí... E foi o caso aqui que até falaram na live, que é muito mais prejudicial e danoso à criança do que a própria vacina. Com certeza. A criança, ela tem o direito de frequentar a escola, tá? Então, o importante trazer aqui é que, em questão de redes particulares, as escolas particulares, elas podem, se elas quiserem, falar não, tem que apresentar a caderneta de vacinação. A escola particular pode fazer isso, certo? Se ela quiser fazer. Agora, ela não pode proibir a criança de frequentar a aula se ela não for vacinada, porque isso é um direito da criança, tá? É um direito fundamental, um direito absoluto, isso não pode acontecer. Criança não pode ficar fora de aula, de sala de aula, né? Isso é certo. Agora, o que a gente tem que trazer também, né, para a sociedade é que cada cidade tem a sua legislação própria, né? Vamos falar assim, com necessidade de comprovar aí essa questão da vacinação nas redes públicas. Então, cada cidade, cada município vai ter aí a sua legislação em relação a isso. Aqui tem. Quando você vai matricular a criança, você leva a carteirinha. Mas é as vacinas do PNI. Do PNI, que já estão na caderneta. Nesse caso foi anunciado pela secretária que não estaria incluída a da Covid, porque não está no PNI e porque iria ser discutido toda essa situação de obrigatoriedade. Aí eles preferiram para esse ano fazer dessa forma. Então, Rafaela, esse é exatamente o que os juristas alegam, né, em relação à obrigatoriedade. Se não está incluída, se não está, né, se não ingressa o Plano Nacional de Vacinação, ela não é obrigatória. Se não está no PNI. Porque a vacina da Covid está no PNO, que foi extraordinariamente colocado devido à Covid-19. Mas ela não está no PNI. No PNI está o quê? Usa gotinha, vacina para... Sim, paralisia. Infantil, a questão da BCG, que ela consta. Aí tem aquela que toma na boca, que é doce pra caramba, lá, rotavírus. Essas outras vacinas que é obrigatório. E aí, se você chega lá e sua carteira não está vacinada, aí a pessoa vai falar, olha, nós vamos fazer a pré-matrícula, você vai vacinar seu filho, traz a carteirinha pra gente carimbar a carteirinha e efetivar a matrícula. É assim que funciona, né? Pelo menos meus filhos todos escolhem na escola pública, então E isso é maravilhoso, né, Kiko? Porque salva vidas. E tem pais que realmente não sabem. Pra você ter ideia, realmente tem pais que não sabem que tem que vacinar. As vacinas que estão no PNI, elas são extraordinárias, essenciais, elas salvam vidas. E nós não estamos contestando a vacina da Covid. Não é isso.
isso. Nós estamos contestando a questão de obrigatoriedade de algumas coisas. Eu falei que era para fechar, mas eu sempre tenho a última pergunta. Se caso alguns pais quiserem se unir e ingressar na justiça com um mandado de segurança contra essa situação, como já foi aconselhado por alguns advogados, inclusive, vocês podem entrar com mandado de segurança contra o que está aí. Por quê? Porque os próprios juristas não estão se entendendo nessa obrigatoriedade de lei. É possível, doutor, entrar com mandado de segurança contra essa obrigatoriedade? Sim, é possível. Se o pai se sentir que não vai, né, não quer vacinar, ele tem que fundamentar. Né? O que eu falei até uma entrevista que eu participei, que ela falou: doutora, e se um pai não quiser vacinar, o que ele pode fazer para se resguardar? Né? Tem que fundamentar o porquê você não vai vacinar seu filho, né? E aí você pode entrar sim na justiça, enfim. Então, até um advogado falou que você precisa se resguardar. Por quê? Gente, porque eu vou explicar uma coisa para vocês. A partir do momento que for colocado o rigor da lei, Deus me livre e guarde, aconteça o pior, você vai responder por dolo, criminalmente. E se você se resguardar, e aí cabe até alguns pais que me perguntaram, eu falei, juntem-se e entrem com mandado de segurança. Junto, pega um advogado, fundamenta, coletivo, fundamenta, entra com mandado de segurança, fundamentado, que vocês vão ter inclusive mais peso judicial quanto a isso. Eu falei, sou parceiro. Tô sendo sincero. Lá, o que a gente está falando aqui é questão de obrigatoriedade, questão de medo. Quem tem filho tem medo. Eu tenho medo de arriscar minha filha de 7 anos. E aí você pergunta, por que você vacinou, Kiko? Eu tô nos 50, filho. Eu tô na metade da curva da Boa Esperança ali, entendeu? E vai. Agora, uma criança de 7 anos, você não sabe quais são os resultados. Esperar mais um pouquinho, né? E também fora essa questão do seu direito, né? Você tem o direito aí de tomar as decisões pelo seu filho. Quando ele é menor de idade e faz alguma coisa de errada, você é responsabilizado. Eu quero agradecer imensamente a doutora, quero agradecer a OAB e dizer de novo, como a gente já falou com o Dudu, com outros, como é muito bom ver a OAB trabalhando junto com a sociedade, assim. E a gente cobrava isso até do doutor Felipe Guerra. Eu falei, doutor Felipe, a OAB tem que estar junto com o povo. A OAB, e o povo tem que entender que a OAB faz parte do povo. Às vezes as pessoas ficam pé atrás, advocacia. O advogado, ele está ali para justamente fazer as leis serem cumpridas. Como a maioria das leis ela é interpretativa, por incrível que pareça, né? Salvo raras exceções. Não é um exato, não é uma doutrina exata. Então, o advogado, ele está ali para te ajudar. E a OAB fazendo parte, como a gente está vendo, de várias demandas, inclusive demandas no município, ajudando a resolver, teve presente aí junto com a Rota do Oeste, inclusive aí, tentando resolver o problema e praticamente conseguiu resolver o problema, devolveu a BR e tal. Então isso é muito importante. Muito obrigado pela presença, obrigado ao OAB e obrigado por se deslocar de Sorriso até aqui, doutora. Eu que agradeço, espero aí ter esclarecido, né, as perguntas, né, com clareza, e que tenhamos, né, Kiko, sabedoria, né? Sabedoria para lidar com essa situação, sabedoria do Judiciário, do Ministério Público, né? E conte com a OAB, tá? A OAB, eu falo sempre que a OAB não é só para defender prerrogativas de advogados, né? A OAB é para estar junto com a sociedade, a OAB é um braço da sociedade, então conte conosco, conte com a Comissão de Infância da OAB, tá? Estamos aí à disposição. Muito obrigado, agradecer imensamente e deixar aberto para o Judiciário. Por isso que a gente tem um país democrático, onde a gente tem a liberdade de poder concordar ou discordar de alguma coisa. Se a gente está certo ou está errado é uma outra situação. Mas concordar e discordar, nós ainda temos essa liberdade no país. Então, seria muito bom essa discussão ser mais ampla. E como seria bom também os nossos governantes, governador do estado do Mato Grosso, excelentíssimo senhor Mauro Mendes, excelentíssimo senhor secretário de saúde, Gilberto Figueiredo, as nossas autoridades aqui de Sinop, o nosso prefeito Roberto Dorner, as nossas secretárias de educação e de saúde se pronunciaram, vinha a público se pronunciarem, né, e ajudarem e conversarem, porque a gente já conversou no fechamento do comércio, tem que fechar tudo, nós conversamos, não fechou. Tem que... Não, sentamos, todo mundo, Ministério Público, as autoridades, resolvemos o nosso caso. E é hora, de novo, de se colocar todo mundo e falar, gente, vamos ter bom senso. Vamos ter bom senso, vamos colocar aqui de outra maneira, vamos por outro caminho, porque caminho de obrigatoriedade
é um caminho muito perigoso, né? Até na nossa casa, quando a gente educa o filho, quando a gente vai obrigar o filho a fazer uma coisa, é perigoso, né? Você tem que conversar e explicar, olha, por que que eu quero que você faça assim? Por causa disso, disso, disso e disso. Se você fizer assim, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Aí você acaba fazendo com que a criança entenda que aquilo que ela ia fazer ia dar errado para ela no futuro próximo. Eu acho que esse é o caminho, de sentarmos, agora é a hora, vamos reunir a sociedade organizada, vamos reunir a OAB, eu tenho certeza que a doutora Xênia, a OAB vai estar à disposição, vamos reunir aí a Unesim, vamos reunir a conselhos de pais e mestres que a gente tinha antigamente, as autoridades do município, e vamos chegar num bom termo, né? Para que nós tenhamos aí paz. Nós estamos precisando de paz. E olha que já essa paz vai acabar. A hora que começar a campanha política. Aí vai virar um inferno na terra, né? Então vamos, pelo menos agora, ter paz aqui para a gente poder tentar uma retomada, né? Que a gente imaginou que seria esse ano e parece que está patinando aí, né? Então esse é um momento de conversa, não um momento de imposição, né? Quando se impõe demais, às vezes se tem de menos. Obrigado, doutora.